Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos mais um vídeo com o mesmo tema do vídeo anterior, que é pena de morte. Então vamos lá. Nihon no shikei seido ni tsuite. Nihon no shikei ni oite wa koushukei nomi ga saiyou sarete iru. かつては斬首刑も選択肢として検討されたが、あまりに残虐だという理由で採用されなかった。日本では2000年から2022年7月までに98人の死刑囚に対して刑が執行され、現在130人ほどの未執行の死刑囚がいる。死刑を適用できる年齢の下限は18歳以上と規定されているが、上限については明文化されていない。No vídeo anterior eu falei da pena de morte de forma geral, mas hoje eu vou focar mais na pena de morte do Japão, ok? Nihon no shikei seido ni tsuite, sobre o sistema, né, da pena de morte do Japão. Nihon no shikei ni oite wa, esse oite é como se fosse de. Então, Nihon no shikei de wa, né, sobre a pena de morte do Japão. Koushuke. Koushuke é enforcamento. Koushuke nomi. Nomi quer dizer só. Então, somente enforcamento. Ga saiyou sarete iru. Saiyou suru é quando você escolhe e usa. Ou seja, quando você adota alguma ideia. Aqui, a forma é saiyou sarete iru, ou seja, é adotado. Só o enforcamento que é adotado no Japão para executar a pena de morte. Katsute wa quer dizer mukashi wa, antigamente, zanshukei mo sentakushi to shite kentou sareta. Zanshukei, aqui tá vendo o kanji de pescoço? Então, zanshu é decapitação. Então, antigamente, a decapitação também, sentakushi é opção. Sentakushi to shite kentou sareta. Kentou suru quer dizer pensar, examinar. Então, já teve ideia de decapitação como uma das opções, né? Então, antigamente, já pensaram, será que pode ser uma das opções, né? A decapitação? Sareta. Ga, amari ni zangyaku da. Amari ni é tipo tão assim que, né? Zangyaku da. Zangyaku quer dizer cruel, brutal. Então, a decapitação era tão cruel, né? Tão violento, tão brutal, que saiyou sarenakatta. Né? Saiyou sarenakatta é o mesmo verbo, tá? Saiyou suru. Adotar, né? Não foi adotado pelo motivo de ser muito cruel, ok? Nihon de wa, no Japão, 2000 nen kara, de 2000, do ano 2000, 2022年7月までに até o mês 7 de 2022, 98人の死刑囚、ね、98人、98 死刑囚。死刑囚é aquele que é condenado, né? Aquele que foi condenado à morte. Ni taishite, né? Contra aos condenados à morte. Que ga shikkou sare.
Então a pena de morte foi realizada, né? Foi executada. Genzai, 130人ほどの未執行の死刑囚がいる。Eu esqueci de explicar aqui, mas 執行する, executar. Essa palavra principalmente é usada nesse contexto de pena de morte, né? Aí aqui fala mishiko. Esse mi quer dizer ainda não. Então, mishiko no shikeishu, né? Os condenados à morte que a pena de morte ainda não foi aplicada, ainda não foi executada. Genzai, né? Atualmente, 130人ほど, aproximadamente 130 condenados que a pena de morte não foi aplicada ainda. Estão vivas, né? Estão vivos ainda. Shikei o tekiyou dekiru nenrei. A idade que a pena de morte pode ser aplicada, né? Tekiyou dekiru, que dá para aplicar. A idade que dá para aplicar a pena de morte. No, kagen. Kagen é limite inferior, é limite mínima, né? Então, a limite mínima da idade que a pena de morte pode ser aplicada é 18 歳以上. Então, tem que ser 18 ou mais. To, 規定されている. 規定されている é como se fosse 決められている, algo que é decidido, né? Tem isso como regra. Então, tem uma regra que a pena de morte só pode ser aplicada para alguém que tem 18 ou mais. Ga, né? Mas, 上限については, 上限 quer dizer limite superior, limite máximo. Então, sobre o limite máximo, 明文化されていない. 明文化する, de forma mais simples de dizer, deixar escrito, né? Mas a palavra que eu pesquisei estava meio difícil. Explicitação da cláusula. Tá certo? Então, sobre o limite máximo, né? Que podemos aplicar a pena de morte, não tem nada escrito, não tem escrito. Ok? Hoje também vamos ter um teste de vocabulário das palavras, né? Das palavras que apareceram nesse vídeo. Então, se você quiser ver se conseguiu pegar esse vocabulário, é difícil, né? É um vídeo tão curto assim, que tem tantas palavras novas, né? É meio difícil, mas aproveite, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Nenrei. 適用する。選択肢。あまりに。採用する。残虐。検討する。斬首刑。執行する。絞首刑。上限。死刑囚。下限。規定する。明文化。